Olá, começa agora mais uma edição do PME Franquias, o nosso programa, o nosso encontro de todo fim de semana. Para me ajudar sempre que a gente fala de franquias, já está comigo aqui no estúdio, como sempre também, o Denis Santini. Ele que é empreendedor da área e, mais do que isso, especialista no segmento, professor do tema e proprietário da MD Comunicação. Tudo bem, Denis? Oi, Daniel, tudo ótimo. Mais uma vez é muito bom estar aqui, falar sobre franquia, falar sobre empreendedorismo e poder trazer para os nossos ouvintes mais informação sobre esse setor que, como o pessoal já sabe, eu realmente gosto bastante. Exatamente. E hoje, Daniel, a gente está com uma presença super bacana aqui, que é o José Carlos Semenzato. O José Carlos Semenzato, que para quem não conhece, ele foi o criador da Microlins e hoje ele está à frente do grupo SMZTO. É isso, né, Semenzato? Conta um pouquinho para a gente o que é a SMZTO e quais são as marcas que você hoje está liderando e levando para o mercado de franquia. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, Denis, e também ao Daniel. É um prazer estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Estadão. Espero poder deixar aqui uma mensagem que agregue, que possa realmente fazer sentido para essa nossa meia hora juntos aqui. E sempre que envolve esse tema franchise, eu fico sempre muito emocionado, gosto muito do tema. São 25 anos, eu costumo dizer, me divertindo um pouco com esse tema e tentando fazer algo diferente, inovador e que leve realmente benefícios para o consumidor, seja através de uma prestação de serviço de alta qualidade, seja através da distribuição de produtos com excelência. É um pouco do que a holding SMZTO, hoje a maior holding multissetorial de franquias do Brasil, tem tentado levar para os seus clientes, né? E são quantas marcas hoje, Semenzato? Conta pra gente. Nós temos 10 marcas, né, com mais 2 marcas startups, e a gente tem nesses 5 anos de holding, depois dessa trajetória de ter criado a Microlins, né, e em 2010 tê-la vendido, em 2011 eu comecei a holding e de lá para cá lançamos algumas marcas de sucesso no mercado, adquirimos outras, né? E alguns cases que a gente pode considerar bem interessante a Odonto Company, que hoje são mais de 320 franquias licenciadas, mais de 200 clínicas em operação. Ela deve ultrapassar 150 milhões de faturamento esse ano na rede, né? Um outro case é o Instituto Embeleze. Nós fundamos o Instituto Embeleze em 2003. Hoje são Isso mais foi de... até mesmo junto com a própria Microlins, já estava operando? Era um investimento pessoal meu, uma plataforma em separado, uma sociedade com a fábrica de cosméticos Instituto Embeleze, que a gente tem 400 escolas pelo Brasil, mais de 200 mil alunos. Nesses 15 anos, devemos faturar mais de 250 milhões nesse ano. Então, uma rede consolidada e um setor de beleza, educação e beleza que cresce acima de 2 dígitos, né? Nós estamos falando em 12 a 15% de crescimento ao ano. Depois, um case bem interessante, um pouco voltado a quem é apaixonado pela comida de um modo geral. Nós lançamos em 2011 as franquias do L'Entrecôte de Paris, que são os restaurantes que oferecem prato único, né? Aqui no Brasil são 22 restaurantes, é o entrecôte, banhado com um molho secreto que leva 36 horas para fazer, um segredo muito interessante que tem conquistado, eu diria, a população brasileira. A gente está muito bem posicionado e um produto muito desejado. E em especial depois a Casa X, foi um projeto bem recente, de 3 anos, que é uma sociedade com a Xuxa, onde a gente buscou todo o DNA da Xuxa, do seu auge ali da televisão, são quase 30 anos, que ela aportou com uma casa de festa para criança totalmente diferente, padrão, com shows, com muito entretenimento, né? Alimentação totalmente equilibrada e padronizada no Brasil inteiro. É um projeto que nós estamos implantando 50 casas de festa. São grandes monumentos de casas de festa pelo Brasil, casas que vão de 500, 600 metros quadrados a 1.000 metros quadrados, investimento de R$1,5 milhão de reais em média. Né? E sempre franquia. Sempre franquia. E aí eu pergunto, por que sempre esse modelo de franquia? Desde a Microlins, né? Que cresceu, chegou a mais de 700 unidades, né? Eu acho. É interessante. Sempre franquia, né? Interessante, Daniel. Quando o meu caso ter entrado no mercado de franquia foi algo assim bem inusitado, porque o meu empreendedorismo começou aos 13 anos, vendendo salgadinhos na periferia de Lins. Com 21 anos, 18 anos, 19 anos, eu já era professor de segundo grau, dando aulas de computação, era programador, analista de sistemas, etc. Sempre trabalhando
16 horas por dia, de domingo a domingo, né? Uma carreira bem interessante. Com 21 anos, eu já colecionava, na verdade, um volume interessante de clientes e alunos dos finais de semana, porque eu era professor no Colégio Instituto Americano de Linz, da Igreja Metodista, e nos finais de semana eu ia dar aula particular no meu computador, que na época era um Cobra 210. Uma potência. O PC não tinha processamento. O PC XT não tinha entrado no mercado ainda. E tamanha foi a minha experiência e a minha, eu diria, vivência e a paixão que surgiu por essa aula de educação, que eu fundei a Microlins lá em 91. E durante toda essa trajetória, né, o foco foi se estendendo. Em 94, com o advento do Plano Real, eu tinha 17 unidades próprias. E, para a minha surpresa, deflação das mensalidades e alta galopante dos contratos de leasing em dólar. Então, de 94 para 95, ou eu viro franquia, ou eu não existiria mais. A minha carreira empreendedora provavelmente teria terminado ali. Então, eu tive 6 meses para transformar 17 escolas próprias em 17 franquias. E aí eu brinco quando falo desse tema e digo o seguinte: se eu tivesse planejado, não teria dado certo, porque eu não teria feito. Então o franchise entrou na minha vida muito mais por uma questão de necessidade do que de planejamento. Um consultor chegou e falou: cara, a sua única saída é transformar suas escolas, que tinham 1.000 alunos cada uma, era um sucesso incrível em Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba, Birigui, todo o interior em volta de Linz. E dito isso, eu fiz. Em 6 meses eu transformei as 17 em franquias. Em janeiro de 95 nasceu o franchising na minha vida, por uma questão muito mais de necessidade do que de planejamento. Daquela época para cá, eu não consigo pensar mais em absolutamente nada. Eu não tenho outro investimento, eu não tenho outro negócio que não seja franquias. Eu vivo, respiro franquias. E esse é o meu core business, da qual eu pretendo ser fiel, de preferência, enquanto a minha carreira empresarial existir. Legal. Bacana. Você falou da Odonto Company, falou da Embeleze, falou da Entrecô de Paris, falou da Casa X, mas tem outras marcas, né, Semenzato? Sim. Nós estamos lançando neste ano o Bistrô de Europa, é uma coletânea dos os 20 melhores pratos da Europa, e no mesmo estilo, seguindo dentro da plataforma do L'Entrecô de Paris, que tem sua limitação. Não é todo o município do Brasil que a gente pode ter, são 22. Não é todo município do Brasil que a gente pode entrar com um prato único, né? E você tem limitação com relação a público diariamente. Então o bistrô vem muito mais para invadir esse restante do Brasil e ocupar melhor e tornar, obviamente, esse business mais interessante do que já é, né? Nessa linha, e ainda dentro da plataforma de restaurante, nós lançamos o ano passado o Rei do Picadinho. E uma experiência incrível. A gente tem 2 unidades pilotadas já com mais de 1 ano, que é uma unidade aqui em Osasco, no shopping, e temos uma unidade também no shopping JK Iguatemi, no piso da praça de alimentação. Sucesso incrível, o projeto está 100% pronto, e a gente começa agora uma expansão, né? O que vai trazer também, numa linha de 5 anos, a gente imagina ter aí em torno de 90 a 100 restaurantes do Rei do Picadinho, né? Então, aumentando a plataforma, né? Agora, um case muito interessante no franchise, que cabe uma relevância, foi a aquisição de 50% que nós fizemos exatamente há 1 ano atrás da Espaço Laser, que são as clínicas de depilação a laser. Que também tem a Xuxa. Sem dúvida. Negócio, eu convidei a Xuxa para participar comigo desse projeto. Ela gostou muito e ela sempre diz: eu só entro no projeto se tiver realmente muita sinergia, muita verdade por trás e que o produto seja bom. A primeira exigência dela foi que colocasse uma máquina na casa dela, para que ela e as pessoas do entorno dela pudessem testar se aquilo realmente tinha a eficácia, enfim, que a gente divulgava para o mercado. Feito isso, a Xuxa se tornou a maior garota propaganda da Espaço Laser. Nesses 12 meses nós temos hoje 150 clínicas. A gente iniciou o projeto com 30, em 12 meses foram 120 a 130 novas clínicas licenciadas através do sistema de franquias e em implantação.
A gente deve fechar esse projeto em 5 anos com aproximadamente 200 a 250 franquias no mercado. Surgiu uma curiosidade minha, Semenzato. Você estava contando aqui uma série de marcas, uma série de modelos de negócio. Quando uma pessoa vai procurar você para se candidatar a montar um negócio, como é que vocês conseguem direcionar? É ela que vai procurar uma marca específica ou dentro do grupo vocês direcionam ela de acordo com o perfil dela? Como é que funciona isso? Não, hoje nós somos uma holding que a gente administra muito bem essa questão. E a gente tem canais independentes para cada marca. Cada marca tem a sua forma de marca tem a sua comunicação e busca o seu perfil de cliente. E também um gerente de vendas exclusivo, coordenado com sinergia através de uma diretoria de expansão. Para aquela marca. Exatamente. E aí se reportando a holding. Sem dúvida. E através dessa diretoria de holding, a gente administra todos os eventos ligados a franquias no Brasil. Feiras, as grandes feiras, as feiras regionais, né? E todos os investimentos também para captação de leads e para divulgação de expansão desse negócio são independentes de cada marca. A gente está indo para o primeiro intervalo, já passa voando, a gente tinha falado antes muito e passa rápido mesmo. Esse fim de semana a gente bate papo no PME Franquias, a gente conversa com José Carlos Semenzato. Ele foi o criador da Microlins, ele contou isso, mas assim, a vida dele desde então, desde 2010... só se aprimorou e só se aprofundou no franchising com tantas marcas e tantos setores de atuação diferentes. A gente vai então para um rápido intervalo e voltamos na sequência, não sai daí não. E voltamos com o PME Franquias. Antes da gente retomar o papo de hoje, eu queria transmitir um recado, dizer que você pode nos ajudar a fazer o PME Franquias. Acesse o nosso site, o estadãopme.com.br, ou nos encontre nas redes sociais, facebook.com/estadãopme ou @estadãopme. Não é isso mesmo, Denis? Exatamente. Mande sua dúvida, mande sua sugestão, mande quem você gostaria de ouvir aqui com a gente, o que você gostaria de saber sobre franquia, e nós vamos ter o maior prazer do mundo em tirar a sua dúvida ou buscar a melhor resposta para deixar você com todas as informações sobre o nosso setor. E continuando, Semenzato, muito bacana ouvir de você o crescimento do grupo, e agora até você falou de grupo, de várias marcas. Me conta um pouquinho, qual o tamanho do grupo hoje, quantos em números, qual o tamanho que está o grupo Semenzato hoje, quantas marcas você tem e o que você busca no seu futuro, nos próximos 5 anos, nesse mercado de franquia que você já é um apaixonado assim como eu? Sim, são 10 marcas no grupo. Ao longo desses 5 anos nós navegamos um pouco por algumas experiências, desde o que é mais interessante, criar um negócio do zero ou comprar um negócio que já é sucesso e se tornar uma aceleradora. Ao longo desses 5 anos a nossa opção foi nos tornarmos uma aceleradora de franquias. Hoje o nosso alvo é buscar negócios e oportunidades que já vão muito bem, que sejam possíveis de se fazer réplicas perfeitas através do franchise, e aí usar todo o nosso expertise para acelerar e levar essa oportunidade para todo o Brasil. Esse é o nosso alvo principal. A gente tem hoje aproximadamente 750 franquias em operação e devemos fechar o ano com mais de 650 milhões de faturamento na rede. Isso equivale a dizer que nós estamos crescendo algo como 30% a 40% ao ano. Obviamente, para uma holding que você tem marcas consolidadas como o Instituto Embeleze, você tem marcas sendo lançadas como a Life USA, Escola de Inglês, que é uma sociedade com o Google que a gente acaba de lançar. Então, na balança, essas marcas startup acabam crescendo mais do que as marcas consolidadas, o que acaba gerando uma taxa de crescimento bastante interessante, né? E o outro fato interessante é olharmos que no momento de crise, como o que nós atravessamos no Brasil, com demissões de executivos, isso aumenta a busca pelo franchising. Então o franchising meio que nesse momento, não que seja bom, mas ele acaba... Mas a crise estimula a busca por franquia. A crise estimula a busca por franquia. O nosso setor, obviamente, está bem nesse sentido, né? E eu tenho como alvo, para os próximos 5 anos, fechar o meu grupo com aproximadamente 1.600 franquias e faturar 1,5 bilhão. Ou seja, eu quero dobrar de tamanho um pouco mais ao longo desses 5 anos, não só em número de lojas, mas também em faturamento de rede, né? Tem um foco muito claro, né? Tem um objetivo muito claro traçado. Sim. Tanto que você sabe ele de cabeça para quem quiser perguntar. Sim, e detalhado por marcas. A gente segue muito bem esse planejamento, né? E eu queria te perguntar de planejamento, justamente, que é para quem está do outro lado, que é empreendedor, na área de franquias também, mas não necessariamente. Como é que se dá, em linhas gerais,
claro esse planejamento. Os pontos principais na hora de definir um planejamento, onde a gente quer chegar, na hora de ter esse número por holding e por marcas também, como é que vocês fazem isso, Semenzato? Eu vou usar como exemplo a última análise que a gente tem da Life USA, que isso está bem viva na minha memória, todo o planejamento estratégico que a gente fez, até porque semanalmente eu estou revisando por ser um produto novo. A Life é com o Google que você estava falando. Nós fizemos uma análise, fizemos uma estratificação, porque a primeira impressão que dá é que não cabe mais escolas de inglês no mercado. Brasil, exatamente. E aí a primeira busca que eu fiz foi, quem é o público hoje que efetivamente está menos aproveitado no mercado? E esse público chama-se adultos de 18 a 35 anos. E isso bate exatamente com a estratégia que foi criada para a Life USA. Não quer dizer que mais de 35 anos ele não vai estudar conosco, mas também menos que 18 ele não está preparado para o primeiro emprego e não está preparado também para ter um crescimento profissional. Então o nosso foco é adulto e que esteja dentro desse range de idade de 18 a 35 anos, que é o maior público disponível dentro da nossa estratégia, a nossa estratégia é atender a todos aqueles adultos que perderam o timing de aprender inglês no momento certo, seja por falta de oportunidade, falta de cultura, incentivo na família, falta de dinheiro, né? E esse público hoje, dentro dessa faixa, ele ainda aspira a crescimento profissional. Hoje um executivo, um gerente, seja um vendedor com 35 anos, ele está no seu ponto máximo de produtividade e ele está sonhando com a possibilidade de crescimento profissional, seja para intercâmbio, seja para mudar de emprego com maiores ganhos. Então essa é a nossa proposta com a Life USA. E dentro desse planejamento, então, nós fazemos primeiro a definição do target que a gente quer atuar e depois, dentro desse público-alvo definido, nós mapeamos toda a nossa estratégia de crescimento. Eu já sei nesse momento onde eu quero ter as minhas 150 escolas da minha primeira fase de implantação. E com isso torna-se muito mais fácil, e o franqueado, quando vem até nós para adquirir a sua escola, Life USA, ele já é recomendado e indicado para uma determinada região onde efetivamente o meu público-alvo está no entorno, com toda a conveniência, com todos os requisitos que ele precisa para ter uma excelente prestação de serviço, para consumir esse serviço com conveniência próximo ao trabalho dele, próximo da residência, enfim, eu tenho que estar muito atento. E isso se passa como regra para todos os tipos de negócio. Em alimentação não é nada diferente, serviços de um modo geral. Então isso é um pouco eu diria, de todo o desenho que a Hold SMZTO faz e sem contar, obviamente, da nossa excelência na área comercial, que é um dos grandes diferenciais do meu grupo, da SMZTO, que é o fato dela ter nos seus 25 anos um DNA muito forte comercial, tanto que gera faturamento para os nossos franqueados na ponta através da nossa excelência na captação de clientes, venda de um modo geral, como também na própria expansão dos negócios, né? Muito bom. Semenzato, você falou do crescimento da Life, você chegou até 700 unidades da Microlins, né? Você consegue ver espaço para outras redes chegar a esse número de 700 unidades hoje nesse nosso mercado? É o seu foco com as suas franquias ou não? Você pretende ter mais marcas com menos operações? O que você busca hoje? Depende muito. No ensino profissionalizante eu vejo que tem espaço sim. Para grandes redes. Tem espaço, e tanto é verdade que depois de 5 anos com o meu acordo de não competição, eu volto para o setor de educação profissionalizante a partir do ano que vem. Eu espero lançar ainda no primeiro semestre. Lancei já a escola de inglês Life USA esse ano e pretendo lançar nova escola profissionalizante, já com todos os ingredientes tecnológicos, com toda uma dinâmica que o mercado requer hoje e com as profissões mais procuradas do mercado. Eu continuo com a minha crença muito forte: falta educação para o emprego no Brasil. Nós temos muitos doutores, nós temos falta técnico, falta profissão que gere emprego após a formação. E aí eu vejo toda uma periferia que não tem capacidade educacional, ela não teve formação básica para entrar numa universidade. E ele entra na universidade, às vezes até um pouco forçado, seja pelas oportunidades, pelas promoções, e ele não consegue se manter. Ele ou abandona
por não conseguir acompanhar, ou ele vai ter uma formação medíocre que não vai gerar empregabilidade. Então eu aposto muito, acho que o Brasil tem um celeiro de oportunidades para as profissões que geram emprego. Secretária bilíngue, a cozinheira, a formação de empregada doméstica, reciclagem em toda essa área, torneiro mecânico, mecânico de autos. Tem uma infinidade de profissões que estão aí disponíveis e não mudou. Essas profissões de 5, 10 anos atrás, elas hoje, basta você qualificar e capacitar esse jovem e ele vai ter emprego imediato. E é por aí que eu acredito que a gente consegue melhorar a questão de emprego e renda na periferia do Brasil. Né? Não dá para tirar o atraso da educação em 5 anos, em 10 anos. Isso é um trabalho que vai ter que ser permeado por nós, pelos novos governadores e novos governos que vêm aí, mas isso é um trabalho lento. Então não adianta achar que acabou o problema da educação. Não acabou, porque nós só vamos colher em 20 anos. E esse espaço que está aí? E você falou aqui pra gente que você quer acelerar a marca. Então, a ideia é voltar com esse ensino profissionalizante com uma marca já existente ou começar do zero? Não, conta pra gente. Não, são oportunidades interessantes. Eu acho que quando você quer fazer, eu vou te dar pelo menos uma dica, né? Mas quando você quer fazer algo diferente, novo, e se a gente considerar que os últimos 10 anos não houve movimentação no ensino profissionalizante no Brasil nesse sentido, principalmente nos últimos 5 anos, esse setor meio que sobreviveu, eu pretendo voltar exatamente com um dinamismo diferenciado, né? E esse dinamismo passa por uma associação com uma grande universidade do Brasil, talvez. Então, assim, são vários os cenários que eu tenho hoje disponíveis para lançar, principalmente quando eu olho para a plataforma de conteúdos que as grandes universidades têm hoje disponíveis. Se você olhar os campi que as universidades têm hoje pelo Brasil, amanhã e tarde disponíveis, por que não ocupar esses espaços para ensinar com o ensino profissionalizante, né? Enfim, já deu a deixa. Eu acho que passa por aí a minha estratégia. Muito bom. Eu vou ter que encerrar, eu sou o chato da vez, como sempre, todo fim de semana. A gente bateu um papo com o Zé Carlos Semenzato, sempre é bom falar com ele, porque tem uma visão de empreendedorismo, de franquias e principalmente de negócios. Essas últimas respostas desse segundo bloco vale mais do que aula de MBA. Essas sacadas do, olha, aqui tem um espaço ocioso, sim, por que não? Enfim, é muito legal. A gente traz depois ele aqui para contar mais detalhes dessa investida, mas eu queria agradecer demais a tua presença aqui para compartilhar um pouquinho do conhecimento adquirido nesse tempo todo. Obrigado, Denis. Obrigado, Daniel, pela oportunidade. Até a próxima. Prazer estar aqui. Obrigado, Semenzato.